Fala, turma! Muito boa tarde. Sexta-feira, 11 de abril de 2025. Está no ar o nosso Conexão Podcast aqui pela Rádio Web Estação Alto Vale. Um novo jeito de fazer rádio, um novo jeito de você ouvir rádio. O nosso Conexão Podcast, segunda-feira, só esporte. Quarta-feira, só política. E na sexta-feira, nós sempre temos um convidado para falar da sua história, contar quem é essa pessoa, né? Ele ajudar com que o nosso canal do YouTube, Facebook, Instagram fique mais fortalecido. E nós trazemos aqui pessoas que têm uma história de vida, uma história bacana, né? Então, você pode acompanhar a nossa transmissão ao vivo a partir de agora. YouTube, Rádio Web Estação Alto Vale. Facebook, Rádio Web Estação Alto Vale. Instagram, Rádio Web Estação Alto Vale. Estamos na Alexa e no streaming também para você acompanhar a gente, certo? Seja muito bem-vindo aqui em nossa companhia. E hoje nós temos o prazer de receber aqui uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. Neri Conte, um cara que tem uma história de vida em Rio do Sul, uma história de vida que fez parte no mundo esportivo, uma história de vida no meio da comunicação, enfim. Seja bem-vindo, que honra tê-lo aqui com a gente na Rádio Web Estação Alto Vale, no nosso Conexão Podcast. Boa tarde. Boa tarde, Daci, boa tarde, o Dinho aí, Dinho Fernandes aí, essa família aí, lembro do Marajó. Quando falo Fernandes, Rogério, Ataíde, enfim, Dinho, Rodrigo, enfim, eu lembro desse pessoal do Marajó e Chiquinho. Marajó e Chiquinho. Da época áurea da Rádio Mirador, a 540 ZY6, acho que é. E lembrando disso, a gente lembra de Osni José Gonçalves, evidentemente, sim. Né? Não tem como eu lembrar de uma pessoa que fez a comunicação de Rio do Sul através do canal 540 AM, Mirador, lá dos anos 47, completando agora 79, 78, né? 78. 79, né? 79, acho que é. Tudo bem. Pouco importa. O que importa é que fez história e faz história. Mas a história bonita é lá com Osni José Gonçalves e a grande equipe que passou sob seu controle. Quantas lendas, entendeu? Não, estimado? Então, quando você falou estação, né? Estação, tá ali, ó. Estação, Rádio Web Estação Alto Vale. Estação mexe comigo, porque eu nasci ao lado da estação ferroviária da Barra do Trombudo. Você nasceu na estação... Ao lado. Meu pai era o chefe, um dos chefes da estação, junto com o seu Ângelo da Silva. Eles comandavam a estação ferroviária. E depois vou chegar na Mirador novamente, onde você passou por 19 anos. Então, quando eu vi estação, lembrei da estação, onde meu pai, como servidor público federal, a Estrada de Ferro era a Estrada de Ferro Santa Catarina, mas era da União. E o meu pai era um dos chefes da estação. Meu pai veio de Apiúna, minha mãe do Ribeirão do Bode, para morar na Barra do Trombudo, porque ele era um dos concursados da rede ferroviária de Santa Catarina. Pois bem, nasci ali. Não nasci no hospital, ou na maternidade de Samária, ou na maternidade Rui Barbosa, como tinha no Sul, ou no Hospital Cruzeiro, que antigamente foi Samária, depois virou Cruzeiro. E o Samária depois construiu seu hospital lá onde está até hoje. E eu nasci lá, pertinho da estação ferroviária. Eu e minha irmã, Enedir, que mora em Blumenau. E aí, com 7 meses de idade, meu pai foi transferido para a estação ferroviária de Lontras. Então, com muito orgulho, eu me considero muito lontrense, porque eu vivi lá toda a minha infância. Saí lá com 15, 16 anos para estudar em Rio do Sul, no Colégio Dom Bosco. Estudei lá no Regente Feijó, com muito orgulho, e vim para cá estudar no Colégio Dom Bosco. Fiz no Colégio Dom Bosco contabilidade. Aqui fiquei, comecei a trabalhar de office boy, na contabilidade de Linus Lindner, que também era vizinho da Barra do Trombudo. Moram lá até hoje. Seu Linus já falecido, mas a dona Ione está aí. Tem o escritório de contabilidade na rua Tuiuti. E aonde eu era office boy, na esquina, pertinho do Banco do Brasil. Tinha uma casa antiga de madeira. E ali eu comecei como office boy. E em Londres também um período como office boy na contabilidade Ciserino, antes de vir para Rio do Sul. Essa foi uma história que mexeu comigo, estação. Porque daí, lá em Londres, meu pai
morava em frente à estação ferroviária, era a casa de ferroviário. A casa estava até lá 4, 5 anos atrás, agora já existe uma nova unidade lá comercial muito grande, bonita. E esse imóvel foi vendido pela nossa família, que meu pai comprou depois que se aposentou, da própria rede ferroviária federal de Santa Catarina. E ali eu vivi minha infância. Ali eu estudei no Regente Feijó, joguei futebol no Avaí, futebol clube. Eu sempre joguei no Avaí, jogou no Avaí de Florianópolis? Não, joguei no Avaí de Londres com muito orgulho. Disputamos liga e fiz uma historiazinha no futebol. Era um peladeiro, mas que tinha velocidade, era magrinho, novinho e corria. Qual é que era a tua posição? Eu jogava de ponta. Ponta direita? Eu nunca nasci, eu nasci destro, Destro. mas eu treinava durante a tarde sozinho com mais 1 ou 2 amigos para aprender a chutar com a perna esquerda. E aprendi muito bem a chutar com a perna esquerda. Então isso prova que o esporte é treinamento, você tem que treinar. Eu treinei muito e aprendi a jogar quem? Está vendo o programa, meus amigos da velha guarda, do futebol de Londres, aqui da região, sabe que eu jogava tanto na direita quanto na esquerda. Porque eu sabia bater com os 2 pés, porque eu treinei para aprender com a perna esquerda. Daqui um pouquinho eu vou fazer uma pergunta sobre um cara que talvez jogou com você ou não. Lembrando que você está acompanhando o nosso programa Conexão Podcast, pelo YouTube, Facebook, enfim, onde estiver. Compartilhe a nossa live também, dá aquele like lá, se inscreve no canal, certo? Para você fazer o nosso canal crescer ainda mais. Você está aí na sua Smart TV, se você está no seu iPhone, Android, no computador, não importa. Walter Melo, jogou com você ou não? Não, o Walter é de outra geração. O Walter é mais jovem que eu. E o Gilmar Orsi. Gilmar Orsi era do Taió, era do Cacique. Do Cacique. Eu cheguei a jogar um período no Cacique, acho que foi 1 ou 2 jogos, aí o campeonato, a liga não acabou, deu uma encrenca na liga e jogava, o Branco jogava no União, mas jogou no Cacique também. E o Gilmar, nessa época eu estava lá, não conhecia o Gilmar. O Gilmar, eu acho que na época ele foi para Ituporanga, no IBGE, hoje está aí, junto no Brejeiro, foi presidente, hoje é assessor do vice-prefeito Gariba. Mas, voltando a Lontras... Eu só peguei esse gancho que eu não podia perder para perguntar do Walter, né? Walter não, porque o Walter jogou muito. O Walter jogou muito futebol de campo e jogou muito mais futebol de salão. Foi campeão do Brejeiros pela Walter Miller de Timbó. E foi campeão por Lontras, muitas vezes como treinador, como jogador, e hoje está aí na Associação Futsal, dando a sua guarida como conhecedor, que é do futsal. É um apaixonado pelo futsal, na verdade. Então, o Walter jogou muito. O Walter, irmão dele, o Vonei, também jogou muito. Jogaram no Avaí, jogaram depois no veterano, mas não jogamos junto porque eu sou de outra geração. Eu sou uma geração dos anos 50. O Walter é muito mais jovem. Ele aparenta ser mais idoso que eu, mas... aqueles cabelos Você brancos, não perde o gancho, né? Aquela barriguinha, que é a barriguinha da cerveja, da aposentadoria, mas que está militando e conhece muito. Então, a nossa associação futsal tem um cara muito forte ali com todo o esquema do Jeremias, todo o esquema do Jeremias e departamento técnico todo, que é o Walter Melo, uma pessoa de fé, uma pessoa correta, uma pessoa que conhece do esporte e uma pessoa muito bem relacionada com o esporte. Esse é o grande detalhe. Ele tem um problema só, estimado. Ele torce para o Inter. Ele é colorado, ele é colorado. Mas faz parte. Vamos voltar para Londres. Vamos voltar para Londres. Aí, fiz lá minha passagem pelo Avaí Futebol Clube, época de liga e tal, jogamos. Depois jogamos lá no Independente José Batê, também liga. Então, a gente jogava um pouquinho, mas eu nunca fui um grande jogador. Eu sempre disse que eu fui um peladeiro que deu certo. Porque... tinha velocidade, corria, era magrinho, jogava na direita, na esquerda, fazia uns golzinhos, enfim. Mas nunca fui um, entendeu? Mas o futebol é uma coisa que passou. Mas o futebol fez com que eu e alguns amigos, depois já aqui em Rio do Sul, estudando aqui, e se juntávamos aí lá nos anos 70 para fazer a nossa pelada de final de semana. A gente jogava normalmente domingo de manhã. E esse grupo de peladeiros, eu, Gariba e Pedro Claudino, enfim... um monte de jogadores aí que uns estudavam em Blumenau, outros estudavam em Rio do Sul. Final de semana a gente se encontrava em Rio do Sul. E aí, essas peladas fez com que surgisse a Associação Brejeiros da Madrugada em dezembro de 1975, quando foi fundada, e que nesse ano, em dezembro, completa, está aqui na camisa, o cinquentenário. 50 anos de clube. E esses 50 anos de clube é uma honra muito grande, porque nos anos 70...
pouca coisa podia se falar, você não tinha muita abertura, não. Hoje está um pouco complicado também esse negócio da liberdade de expressão. Sim. Está complicado. É uma coisa que a gente tem que ter cuidado no que Tem, fala. tem. Mas lá atrás também estava assim, nos anos 70. Você não podia falar qualquer coisa. A repressão era forte. Nós éramos tudo... Como começou o Brejeiro, o Gariba tinha 17 anos. Eu tinha 20 e para 21. Olha só. Então a gente fundou o clube em 18 sócios que jogavam futebol. Como é que nasceu essa ideia? Por causa do futebol de campo. Era futebol de campo, não era futebol de salão. Mas partiu de quem? Quem? Vamos fazer a associação Brejeiro da Madrugada? A gente criou o clube porque Pois é, a gente mas jogava... partiu de alguém. Partiu de nós mesmos. Ah, de vocês mesmos. Porque a gente jogava todo final de semana. Então, vamos criar um clube. E aí, vários nomes, Brejeiro, não sei o quê, e foi vindo, e o sapo, um bichinho que todo mundo tem nojo, não sei o quê. Criamos Brejeiro. Por que o Brejeiro da Madrugada? Porque nós éramos da madrugada. Nós gostávamos da noite. Nós éramos jovens. A noite é uma criança. E nós usávamos o lema, a gente criou esse lema quando fundamos o clube, o mexa-se. Nós queríamos mexer com o Rio do Sul, com o Alto Vale. E a gente conseguiu mexer. Como é que nós conseguimos mexer? Quando a gente pensou, e aí veio o Marcos Tadeu Alexandre, junto com o Dada Jaci Soares, que ainda está aí conosco, está na sua casa, aí um pouco adoentado, mas é um dos caras que foi um dos cabeças para a criação, não do Brejeiro, do torneio de verão. Nós jogávamos campo, mas criamos o torneio de verão futsal. O Dada brigava para fazermos um futebol de campo, torneio. E o Marcos Tadeu Alexandre, que é o Tadeu já de saudosa memória, já falecido, faz pouco tempo aí, mas infelizmente já subiu para o andar de cima, foi o cara que bateu, deu uma porrada na mesa. Não, nós vamos fazer torneio de verão. Em janeiro já, isso era dezembro. O clube foi criado 25 de dezembro, dia de Natal, com baile no Esporte Clube Concórdia, que era de frente da Mirador. O Esporte Clube Concórdia, a sede era em frente à Rádio Mirador, onde está hoje a loja Aqueles. Ali era o Esporte Clube Concórdia. Ali fizemos o baile dia 25 de dezembro, criamos o clube. Em janeiro, já em 76, já primeiro torneio de verão. Não me lembro mais se é 8 clubes ou 16 clubes. Primeiro. E que foi um grande sucesso. Quem foi o primeiro presidente? Sem ter ingresso, sem ter patrocínio, mas já o torneio pegou. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Até, vou citar o nome dos primeiros árbitros, os irmãos gêmeos, Raul Ferrari, o nosso tucano, e o seu irmão Raulino Ferrari, conhecido como Gago, já também de saudosa memória. E a mulher do Dada, porque daí o Dada aceitou fazer o torneio junto, a Vera, que era a primeira esposa do Dada, hoje o Dada já é casado com a Neuza, separou da primeira mulher faz muitos anos, foi a primeira mesária. A primeira mesária foi uma mulher no torneio de verão. E essa história está sendo contada durante esse ano, uma equipe já de escritores e jornalistas, o Serafim, que é professor, que escreveu o livro da Beira, e o Jonas Felácio, são jornalistas e escritores que estão produzindo as entrevistas, com muitas fotografias, sobre os 50 anos do Brejeiro, que não foi só o futebol de salão, não foi só o torneio de verão. A gente fez muito cultura, muita corrida de automóvel, corrida de kart, corrida de gaiola, carro gaiola, muitos eventos sociais e filantrópicos a gente fez nos 50 anos. Isso tudo nós temos registrado em jornais. Vai fazer parte do livro que vai ser lançado lá por novembro, dezembro. O Gariba hoje é o nosso presidente. A partir desse ano já tinha sido presidente 2 vezes. Aceitou a incumbência para a gente poder produzir esse livro com busca de recursos públicos, porque esses livros não serão vendidos. Esses livros serão doados para as equipes que participaram do torneio de verão, para as entidades esportivas dos municípios, para as escolas, porque nós fizemos muita coisa. Quando fala em Brejeiro, fica muito claro que é torneio de verão, que a gente fez durante 40 anos. De 76 a 2015, deu 40 anos. E nós paramos no 40º, quando nós já queríamos parar no 30º. Tocamos mais de 10 anos. Mas daí vem filho, vem neto, o pique vai diminuindo, e a gente, tudo tem um ciclo, e o nosso ciclo acabou em 2015. Ficou 6 anos sem torneio de verão, 2022 voltou com a Associação Futsal, e teve umas encrencas políticas, que nós fizemos 40 anos, nunca teve briga política. Passou, virou a página, hoje está aí, que é um sucesso. É um sucesso. Que bom. Tem que bater palma para uma coisa boa. Estimado, quando vocês fizeram o primeiro torneio, vocês imaginavam
como ia crescer, como ia se tornar um torneio. Eu digo e posso dizer com sinceridade que é um dos maiores torneios do sul do Brasil. Vocês imaginavam chegar nesse patamar? Não, claro que não, né, Darcy? A gente nem imaginava isso, né? A gente começou, na verdade, isso tudo começou, você é jovem, né? Então, falei, o Gariba tinha 17, eu tinha 20, Pedro Claudino tinha 20, o irmão dele 21, o Ademir Claudino, médico, enfim, assim vai. Enfim, o nosso pessoal, os sócios fundadores que foram 18. Eu tenho a relação aqui, depois, se precisar, a gente dá uma nominata de todos, que ajudaram muito, e outros que vieram depois, que já saíram, não estão no clube, mas que ajudaram muito. Então, todos tiveram muita importância. Agora, como é que nós íamos imaginar que nós íamos vivenciar 50 anos de clube? 40 de torneio de verão? Isso nunca passou pela nossa cabeça. Mas você vai fazendo, assim, ele vai criando o corpo. Sim. O que ocorreu com Santa Catarina? Começou, o Anilton investiu muito no futebol de campo da Liga, na época de Aurora, depois aqui em Rio do Sul, no Amador, e de repente pintou Santa Catarina, que já existia esse CNPJ, essa agremiação, vinculada lá com Palhoça, Florianópolis, não sei aonde, jogou para o Blumenau, em Bituba, São Francisco, Itajaí, não sei aonde, Indaial, e acabou se vinculando a Rio do Sul, e deu certo. Eles não conseguem mais parar o Santa, entendeu? Depois vamos falar um pouquinho mais do Santa, mas não tem mais como parar. Ele fez tanto sucesso em 2025 que toda a imprensa do Estado reconhece que devia ter sido o campeão. Não foi por detalhes, porque o futebol é de detalhes. A bola não entra por acaso. Mas nós fizemos a melhor campanha, sem dúvida nenhuma. Se tinha um time que merecia ser campeão, é o Santa Catarina. Não, sem dúvida, Santa o Catarina. Futebol mais bonito, um futebol jogado, um futebol de pegada. E não podemos falar em ser prejudicado, porque quando nós perdemos a disputa dos pênaltis para o Avaí, não houve, o juiz apitou soberbamente uma partida magnífica. Corretamente. Mas disputa de pênalti, uma vez nós conversávamos isso lá no teu programa de esportes, na sexta-feira. Durante muitos anos eu frequentei lá o teu canal, o canal 540 da Mirador. Você apresentava o programa da meia hora junto com o Rogério Fernandes. E vocês me convidavam, eu já ia nos Você era titular? E daí acabamos levando depois o doutor Miloca junto, quando ele ficou viúvo, para levantar o astral do doutor Hermílio José Soares, ele que é um apaixonado, uma enciclopédia do esporte, que eu acho que ele vai acabar fazendo parte aqui também, num convite para poder participar. Hoje era para estar, mas tinha problemas familiares. Ele tem E veja bem, como é que você vai parar uma coisa que deu certo? A torcida está esperando a volta agora na Copa Santa Catarina. Está todo mundo esperando, todo com a sua camisinha ali, ó. Tem gente, nós tínhamos uma camisa, Darcy, que o Ouro Verde produziu anos atrás, o nosso Ouro Verde, veteranos, também está aí há mais quase 50 anos, agora lá no Morro Boa Vista, porque as enchentes fez com que a gente abandonasse lá o campo do Ouro Verde. Ela produziu um jogo de camisa em verde, outra em laranja. Laranja é cor da Mecânica Laranja, Brejeiro, que também é laranja. E essa camisa a gente não estava mais usando, porque já tinha outros projetos de novas camisas. O Santa Catarina estourou com o laranja e preto. As camisas do Ouro Verde se valorizaram. Começamos a distribuir essas camisas de presente. Agora já não tem mais nada, foi tudo. Todo mundo queria, por quê? Deu tem certo. O Ouro Verde aqui, mas ela é laranja, e laranja representa o Santa Catarina hoje. É verdade. Entendeu? Que foi o melhor time do estadual. Você me fez eu lembrar uma história, daí a gente volta para o Santa Catarina de novo, que o papo é tão bom que agora é 12:18, né? E para você que está almoçando em nossa companhia, obrigado. O Otto Martini, que é presidente da Liga Rio Sulense de Futebol, ele jogou junto contigo, né? Jogamos junto. No Ouro Verde. Não, jogamos junto no Ouro Verde, só que ali, vamos voltar um pouquinho antes. Não, mas eu quero entrar no mérito da camisa. Ele ganhou uma. Mas ele não pintou o cabelo uma vez dessa cor, e daí a tinta não funcionou muito bem. E num do jogo, você teve que acudir ele com guarda-chuva? É que o Otto, ele de Concórdia, né, com técnico agrícola, trabalhando no BESC, né, Banco do Estado de Santa Catarina, ele atendia toda a nosso Alto Vale aí na agricultura, na área agrícola, e ele começou a jogar futebol conosco no Ouro Verde. O Otto passou por várias posições, a gente testava ele, né? Ele jogou de volante, jogou de ponta direita, jogou de centroavante, e depois acabou no gol, e acabou não dando em nenhuma como um cara para vencer no futebol. Mas ele, como um grande desportista, virou um grande presidente de liga. Hoje o Otto é um exemplo de presidente, já na segunda oportunidade da Liga Rio Sulense de Futebol. Um apaixonado que faz as coisas corretas, que gosta da coisa correta e que é correto.
E ele, na época lá, ele já usava, como o cabelo começou a ficar um pouquinho branco, Mas então é verdade essa história. ele quando viajava para São Joaquim, que ele voltava um pouquinho com o cabelo branco. É neve, aquelas coisas todas. Começou a usar uma tintura que os caras sabiam que viajavam, curtindo, fazendo turismo no Foz do Iguaçu, traziam umas tintas. Um caju, um amarelo, uma coisa assim, e começou a usar aquilo. E um dia, nossas roupas na época não era verde, como é a cor do ouro verde hoje. Pois é. Era assim, uma cor branca, nós tínhamos camisas simples, de malha, e deu uma chuva. Quando nós vimos a camisa do outro toda manchada, é que a tinta era tão sem vergonha que escorreu tudo, aquilo corria nos olhos, ele enxugar, se lambuzou todo. Aí eu peguei um guarda-chuva no bar, eu já estava fora do jogo, fui lá, levei o guarda-chuva, ó, continua com o guarda-chuva. Mas no campo? Dentro Sim, do no campo. Porque senão, pô, corre aquela tinta na boca, nariz, ouvido, tudo, cara, tá louco? E depois disso ele abandonou essas tintas, tá deixando o cabelo grisalho, bonito, parece um galão, um ator de cinema. Ele se acha muito com aquele artista de cinema lá, o Jerry, não sei das quantas, e ele é parecido. É parecido, né? Esses dias fizeram uma sacanagem com ele na casa do povo Não, lá. eu não o sei José quem que é é. perigoso, Será hein? que é o José José? é perigoso. Foi o José O ou não? José botou uma peruca nele que ficou um show. Eu achei muito bonita. Mas eu também usava muitas perucas antigamente, né? Mas voltando só para terminar o assunto do Santa Catarina. Se nós íamos pensar que nós íamos continuar esse tempo todo, não. Realmente, vamos dizer que jamais. Mas você não tinha mais como parar. E quando a gente parou no 40º, só quero terminar esse assunto do torneio de verão, a gente parou porque a gente sentia que tinha que vir gente nova, porque os nossos filhos, que seria uma sequência, foram estudar fora. Aí não criaram o mesmo espírito, com exceção de filho do doutor Emílio Claudino, o doutor Rafael, que é anestesista no Samária, que voltou, depois de estudar, fazer residência médica, mora no Rio do Sul, é médico, anestesista, e como filho de sócio, entrou como sócio do clube, participa e é o cara que vai dar uma sequência lá na frente para nós, com certeza absoluta. Agora, até porque o Brejeiros hoje tem uma sede fantástica, um terreno enorme, uma sede muito bonita, com uma estrutura física muito bacana, né? E hoje vocês utilizam para vocês que são sócios e familiares, ou alugam para eventos também? Como é que funciona isso aí, senhor? Nós temos lá uma área de 90 mil metros quadrados, né? Uma área muito grande até. Veja como é que é as coisas, né? Quando a gente é jovem, você quer avançar, você quer crescer. E assim foi o clube, o Brejeiros. Nós compramos esse terreno em 1979, 4 anos depois da fundação do clube. O presidente era, já de saudosa memória, Luiz Antônio de Sá Ervalho, dentista, meu compadre, amigo do peito, já faleceu, infelizmente, e ele deu uma peitada e comprou esse terreno que era só mato. Fomos limpando, arrumando, não sei o quê. Vamos construir uma sede. Construímos uma sede. Um bar, tal, não sei o quê. Um campinho de futebol. Pô, mas agora nós podemos ampliar, vamos fazer uma cancha de botes. O terreno tinha espaço. E o clube, como fazia o torneio de verão, e o torneio de verão era muito, muito agradável financeiramente, a gente aplicava o dinheiro na estrutura onde a gente podia curtir, levar os amigos, que lá sempre foi de todos, é do clube, mas quem participou do torneio de verão, como jogador, como dirigente, como patrocinador, como poder público, tem parte naquilo lá. Porque se não fosse isso, nós não teríamos aquilo lá. Então, todo mundo tem uma parte daquilo lá. Está no nome do Brejeiros, CNPJ do Brejeiros. Mas todo mundo, nós temos que agradecer que tem uma participação, inclusive a nossa imprensa local e regional, Exato, que sempre estiveram lado a lado conosco. Sempre abraçando o torneio de verão. Isso a gente tem muito que agradecer, e isso vai fazer parte da história do livro também, do cinquentenário. Aí ela vai crescendo. Cresceu, fizemos mais uma ampliação, mais uma. Fizemos 2 casas de campo, lagoa, churrasqueira na lagoa, casa para o zelador. Só que lá atrás era fácil manter. Hoje é muito difícil. Por quê? O clube, muitos já subiram, uns já foram embora para outro patamar de moradia, de residência, que não estão mais com a gente, e aí você tem a dificuldade da manutenção. Então, hoje a sede funciona como? Nós temos um restaurante que está alugado para o nosso Jairo, lá que trabalha na Marval, um homem de confiança do Valdir Sucatelli, e ele tem uma empresa de eventos que faz casamento, faz batizado. As quintas, toda quinta tem um jantar do Brejeiro, que é porteira aberta. Quem quiser, pode ir. Quem quiser, toda quinta tem janta lá.
Tem uma Aquela ovelhinha de sempre? Uma vez por mês tem a ovelhada, A ovelhada. que vai muita gente na ovelhada. Isso é bom pra porque caramba. o Jairo tem um assador de ovelha lá, eu acho que é Josmar, o nome dele é isso mesmo. Isso. Que é um exímio assador de ovelha. Então é um dia que chama muita gente. E finais de semana ele tem muito evento. Almoço domingo, casamentos, é muito movimentado aquilo lá. E o clube usa quando precisa, porque é nosso, mas está alugado. A parte de restaurante. Nós temos a nossa pista, que era de moto lá. Nós fazíamos campeonato catarinense de moto velocidade. Dentro da estrutura. A pista está toda lá, toda com grama. A pista que trouxe muitos pilotos do Brasil inteiro para cá, de Curitiba para cá, então, e do Rio Grande, muitos pilotos, que vai fazer parte do livro do cinquentenário. A pista está lá, todo o traçado dela está gramado lá. Essa história eu não sabia, Simar. E depois dali, na enchente de 83, teve um prejuízo numa parte da pista, que era onde era a largada. A gente teve que parar momentaneamente e alugamos lá no Paraíso Camping Clube. As corridas de moto aconteciam lá daí. E lá também aconteciam as corridas de gaiola. E as de kart a gente corria o campeonato estadual, que daí não era lá. Tinha 4, 5 membros do clube que tinha kart e que corriam de kart. Isso a gente fez também. Então, esse cinquentenário, esse livro, vai ter muita coisa que a gente vai mostrar aí que o pessoal mais jovem não conheceu. Por quê? Porque conheceu muito do torneio de verão. Mas não foi só o torneio de verão. Exato. O brejeiro tem muita coisa para mostrar. E com muito orgulho. Porque fazer 50 anos, num momento que Rio do Sul faz 94 anos de emancipação política administrativa, com o novo governo, Manuel Risoli Pereira, prefeito, nunca foi político, assumiu uma incumbência, uma novidade isso na política. O Gariba, que é o nosso grande líder, ele é o nosso presidente hoje novamente, mas é o nosso grande líder. Por que eu digo isso? Porque o Gariba, quando tinha lá seus 20 e poucos anos, o candidato, doutor Nord Enéas Pensetti, pediu para que o brejeiro indicasse um membro para ser o seu candidato a vice. Naquela época? Naquela época, e nós indicamos um, que era o Gariba. O Gariba era muito chegado à cultura, as coisas, bem como nós pensávamos, cultura, meio ambiente, essas coisas. E o Gariba foi ganhar a eleição, vice-prefeito. O Gariba, lá na frente, foi convidado novamente com o Milton Alves para ser o vice de Milton Alves. Novamente, Gariba, vice-prefeito. Passou um tempo, Gariba concorreu a prefeito. Ganhou a eleição, virou prefeito. Passou mais um tempo, foi a reeleição, perdeu a eleição para o José Tomé. Não desistiu da política, nosso líder. Foi novamente com o Manuel, é novamente vice-prefeito. Ele tem 3 mandatos de vice, 1 de prefeito. Isso é uma grande liderança e o brejeiro tem muito orgulho de ter uma pessoa dentro do seu quadro de associados, de fundadores do ano de 1975, que está aí liderando a política sempre com muita correção. Esse que é a grande charada. O político tem linha reta, correta. Ele tem um perfil muito bacana. E hoje, junto com o Manuel, né? E eu vou dizer mais, nesses 94 anos de emancipação política administrativa, a gente não conheceu lá atrás, claro, os prefeitos contingentes, muito garoto pequeno, a gente lembra pelos nomes, Forneroli, enfim, Alfredo João Crick, que é o Alfredo João Crick, quando foi prefeito, construiu o estádio municipal, Alfredo João Crick, leva o nome dele. Esse estádio, quando estava sendo construída a arquibancada, as fotografias mostram isso. Vai sair no livro também isso daí ou não? Vai, sim, senhor. Vai, sim, senhor. Mas vai ser um livro daqueles Não, com uma vai ter história muita assim coisa, que... vai ter muita coisa. A construção do estádio, a arquibancada, quando o Santos Futebol Clube, melhor time do mundo, nos anos 60 e 70. Era Pelé. Bicampeão mundial. Bicampeão mundial. O Gilmar Rossi, ele é santista e o apelido é Zico. Mas ele é santista, mas o apelido é Zico. Tá? Então ele tem um pouco de Flamengo nisso aí, não vai pensar que não tem. Ele não admite. Ele não admite, ele nem não vai admite. admitir. Né? E aí, olha só, o Santos foi convidado para vir fazer, acho que uma inauguração do campo do União Taió, ou uma reforma do campo do União. Eu acho que era está lá na história. O Santos veio a Rio do Sul. E o Santos, para vir a Rio do Sul, que era o melhor time do mundo, Pelé e companhia, o melhor time do mundo, até hoje é considerado o melhor time do mundo, claro, guardado as devidas proporções dos anos 70, quando o arco-íris estava em preto e branco. Vocês estão vendo? E o pó... Ele não perde um... Não, e nunca esquecendo que o pó só dava na prateleira, tá? Hoje dá aí nas portas de um monte de lugar. Então, aí o Santos estava já sendo anunciado pela Rádio Mirador,
Também a co-irmã, talvez, Difusor, também já anunciava, porque a Difusor sempre teve muito, né? Hoje o Grupo GDC também teve muito envolvimento com o esporte, sempre teve, né? Aldo Pereira, que está lá hoje, passou pelo Mirador muitos anos. Sim. Entendeu? Aldo é uma lenda. Repórter, uma lenda. É uma lenda no jornalismo eu nunca esqueço que ele veio lá de Santa Cecília. Eu me lembro muito. Acho que é Santa Cecília, só me fala a memória. Eu acho que veio de Ponte Serrada. Não, mas enfim. Mas enfim, vamos... Tá. Mas aí, nós vamos descobrir ainda. Eu quero chegar no Santos, que veio aqui quando estava sendo construída a arquibancada do Alfredão, que hoje é palco dos grandes jogos do Santa Catarina. Tá? Um estádio que a gente sabe que é inadequado, é um estádio antigo, está ali, serve, o gramado é o mais bonito de Santa Catarina, o mais conservado. Parabéns ao Sala e time ali que consegue administrar aquilo tudo, mas a estrutura arquitetônica é arcaica, ela é antiga, não tem conforto para o torcedor, não tem. Você senta no cimento, os banheiros são precários. A imprensa, com as cabines, tem para trabalhar totalmente fora dos padrões atuais do Código do Torcedor, do Estatuto do Torcedor. Sim. Mas, claro, o Manuel assumiu agora, tem que fazer um estádio novo. Não, claro que não. Nós temos que melhorar, fazer dentro do possível as melhorias para cumprir aquilo que determina também a legislação esportiva, que está lá. Mas, enfim, o Santos veio, o Pelé não queria vir, porque ele estava machucado. Olha como é que é a história. Eu vou contar aqui a história que Mário Eugênio Binder, que foi o grande braço direito de Osni José Gonçalves na Rádio Mirador, foi o diretor comercial, sócio, foi o cara que vendia muito, mora na praia hoje, morou aqui em Aurora até tempos atrás. Não está mais morando em Aurora. Não, está morando na praia. Foi proprietário da Rádio Clube de Blumenau, grande sanfoneiro do Vox 3, percorreu o mundo, esteve no Jô Soares, mostrando a banda dele, porque ele é um grande sanfoneiro, compositor. E o Mário Binder me contava, anos atrás, depois que ele veio morar aqui em Aurora, que o Santos, na época, o Pelé não queria vir. O Pelé se negou. Não, estou machucado. Mas estava sendo divulgado já na emissora Rádio Mirador, segundo o Mário Eugênio Binder, ele fazia as divulgações, que o Santos vinha com o Pelé. Estava sendo divulgado isso, então o Pelé tinha que vir. O Pelé era o cara. Pelé era o cara. Como o Falcão da mal, vai vir aqui no Brejeiro sem o Falcão? Tinha que vir o Falcão. E o Pelé não queria vir. O presidente do Santos, deputado federal, se não me falha a memória, o nome é Atier Jorge Cury, acho que é isso que o Mário Eugênio Binder me falou, acho que é isso. Se eu estou confundindo, me desculpe. Junto com o deputado federal de Itaió, Orlando Bertoli, doutor Orlando Bertoli, eram amigos na Câmara Federal. E aí começou uma pressão, Orlando Bertoli em cima do presidente do Santos. Pô, está sendo divulgado que o Santos, o teu time vai lá com o seu Pelé, e está sendo divulgado que o Pelé vai estar lá. Mas ele está machucado. Ele tem que ir lá dar o pontapé inicial, vai lá, está no meio do povo, mas tem que ir. E o Santos trouxe o Pelé. E o Pelé desembarcou no aeroporto de Lontras, que pertence ao Rio do Sul, mas está no município de Lontras, onde eu vivia a minha infância, e eu fui lá. Com 13 anos... Tu lembra desse momento? Lembro, eu esbarrei numa cerca de arame, que eu fui correndo quando esse avião pousou lá, a pista era toda de barro, um avião de grande porte. De grande porte. Olha só, em 67. Tem as imagens no meu celular. O Pelé descendo do avião... 67 dá 57 anos? Exatamente. Ele se hospedou o Santos aqui no Grande Hotel, que hoje não tem mais na cabeceira da Ponte Coutieri. Ali era o Grande Hotel. O Santos ficou hospedado ali. E tirou foto, aí eu vou chegar no Alfredo João Crick, e tirou foto na frente da construção da arquibancada. Com várias autoridades de Rio do Sul junto, Pelé e Companhia Limitada. Olha só que história. E aí o Santos veio. Ficou aqui, foi a Itaió, Pelé deu o pontapé inicial, jogou contra um combinado de Olímpico e Palmeiras, que era a grande sensação do futebol catarinense na época, era o clássico de Blumenau, Olímpico e Palmeiras, depois virou Beck. E que o Santos meteu 7-1, porque veio passear. Com certeza. Os dois, o combinado... Mas o espetáculo era trazer o Santos, né? E o Pelé tinha que vir o Pelé, não tinha como não vir o Pelé. Porque o povo ia lá, porque queria ver como eles chamavam, né? O Negão vem ou não vem? Não, o Pelé tem que vir, o Negão tem que vir. E o Negão veio. E o Pelé realmente é a grande referência do futebol mundial, pelo que fez, pelo que foi, pelo legado que deixou. E isso jamais será abatido. Pode vir o Messi, pode vir o Cristiano Ronaldo, o Nericonte, Darcy, olha, vai vir muitos craques aí, Neymar, não sei o quê, aquele outro, vai vir.
Estimado, nós temos... Fazer um Pelé novamente, só Deus mesmo, só a mão de Deus. Não. Esse esqueça, passe a régua. É só olhar as imagens antigas que tem aí em preto e branco, de vídeos, o que esse cara fazia no campo de futebol, pelo amor de Deus. Era coisa incrível, né? Tá louco. Estimado, nós temos 5 minutos. Você trouxe esse... eu trouxe isso aqui. O que é isso aí? Eu trouxe, depois eu quero terminar falando de Rio do Sul. Então vamos lá. Eu trouxe isso aqui, porque isso aqui eu ganhei do meu amigo Roberto Schultz. Doutor Roberto Schultz. Que foi o presidente do Clube Atlético Alto Vale. Está aqui, ó. Clube Atlético Alto Vale. Foi campeão a faixa da de segunda campeão. Divisão, 1996. Certo. Ele era o presidente, aí tinha o doutor Maurício Ortiga, tinha Glauco Kio, tinha o Jair da Boxtop, que era o financeiro, Carneiro, que fazia as grandes promoções para levar o público, que lotava também o estádio do João Crick. Tinha o Valcir da Cascavel, que se vestia lá, que era o nosso... O mascote. E realmente o Atlético Alto Vale, se nós temos um título do profissional em Rio do Sul, tem que agradecer ao time que montou o Atlético Alto Vale da segunda divisão para ser campeão em 96, foi comandado por Roberto Schultz, que era vereador, foi delegado, hoje aposentado, morando lá em Itapema. Então eu trouxe isso para dizer o quê? Que nós tivemos a oportunidade de ser campeão estadual com o Juventus, 73, perdemos a decisão para o Avaí em Florianópolis. 2-1. Lá, sim, segundo a história, fomos garfiados. Fomos garfiados. Eu não vi o jogo. A gente escutava pelo rádio. Eu sempre fui muito apaixonado por rádio. Por isso que eu gosto muito de rádio. Eu sei disso. Apaixonado por rádio. Eu tenho rádio no banheiro, rádio na bicicleta, tenho rádio em tudo quanto é lugar. Não, é verdade. O Ishimar está pedalando, rapaz. Não, pedalo sempre. Vamos lá, para fechar. Aí, o Juventus, vice-campeão 73. Foi decidido com o Joinville em 76. Um jogo aqui, um jogo em Joinville, perdemos 2-0. Vice-campeão. Veio o Rio do Sul Esporte Clube. A melhor fase do futebol, para mim, foi Rio do Sul Esporte Clube, na época de Miro Andrade. Sábio centroavante, lá atrás tinha o Braulio, que era centroavante. Isso aí é um outro programa que nós poderíamos fazer na frente. É muita história. Com certeza. E aí, o vice-campeonato não veio nem para o Juventus e não veio nem para o Santa Catarina, que batemos 2 vezes na trave. E nem um título estadual, que a gente sabe que é muito difícil. O Atlético de Ibirama teve um título na mão contra o Criciúma em 2005 e perdeu o jogo em casa por 1-0, o empate dava. E perdemos o título. Então parece que estamos fadados a não ser campeão estadual, porque esse ano fomos o melhor time do estadual e não chegamos na final. E se chega, leva. Porque o jogo é em Chapecó, jogamos lá e decidir em casa. E nós levávamos, nós ganhávamos o campeonato. Com certeza. Estimado, nosso horário está terminando, vamos falar um pouquinho do aniversário de Rio do Sul. Eu acho que é o aniversário de Rio do Sul, né? Várias comemorações, né? Mas eu recebi isso aqui lá em casa e até falei para minha mulher disse, não, eu estarei lá e tal. Minha mulher quer ir de todo jeito, é domingo à noite, que eu acho que é uma tacada muito cultural de mestre da equipe de Manuel Arizoli Pereira, da Fundação Cultural com o Kleber, de Gariba, vice-prefeito, toda a equipe, né? Com essa Camerata Florianópolis, que é uma homenagem de clássicos de músicas italianas, porque a tradição italiana em Santa Catarina é muito forte. Muito e no Alto Vale muito forte, como também é a tradição alemã. Mas essa foi escolhida a Camerata, que canta várias línguas. Diz que é um show espetacular, gratuito, a partir das 18 horas. Em São Paulo parece que tem 2.000 lugares sentados. Sentados. Acho que é isso. E eu acho que é um momento de participar, porque gratuitamente, com um show maravilhoso, dos melhores do mundo, essa Camerata, vai enobrecer o aniversário do Rio do Sul, vai enobrecer o comércio, a indústria, que é tão importante, os serviços, né? O poder público, a nossa imprensa, o nosso povo. Passamos por enchentes, 6, 7, 8 enchentes, sei lá, em 2023. A cidade ainda está numa recuperação, ainda tem muita coisa por fazer, mas Rio do Sul merece esse destaque importante, que veio lá de Frankenberg, que veio lá de Basílio Correia de Negredo, e que já estamos trabalhando para o doutor Miloca, quando daqui... Diz que o doutor Miloca não vê mais de 4, 5 Copas do Mundo, 30 Copas do Mundo. Ele disse, eu acho que eu vou ver 5, 6 Copas. Já tem gente, o Bucica disse, não, eu acho que ele vê umas 10 Copas do Mundo. Doutor Miloca, não tem, ele vai ficar para a nossa posteridade no nosso meio. E o doutor Miloca diz, o meu sonho é estar no futuro ao lado de Basílio Correia de Negredo. Esse Miloca é o show, né? Beijo, esse é um monstro, Neri Conte, o estimado. Que prazer receber você
40 minutos passou voando. Passa rápido. Você, E eu falo muito, né, você, Darcy? não, mas o bacana aqui, você tem uma história, você é uma história. E você vai voltar aqui, estimado, para nos mostrar o livro, pode ser? Sem dúvida. Fica combinado? Sem dúvida. Vocês vão ser convidados para participar, inclusive, do lançamento do livro, com coquetel, com tudo. A gente toda a imprensa falar vai um pouco mais desse conteúdo que vai ser uma riqueza para o município de Rio do Sul. E hoje, na verdade, né, Darcy, o tempo a gente sabe passar rápido. Foi bom falar de Rio do Sul, vamos falar do Brejeiro, falar do Juventus, do Santa Catarina, do Rio do Sul, do Atlético Ibirama, que não deixa de ser Rio do Sul, porque o Alto Vale, a capital do Rio do Sul é a capital do Alto Vale. E a capital do Alto Vale, ela merece essa distinção pelo que os municípios que compõem a nossa AMAV dão de retaguarda para o nosso município. Porque muita coisa cai aqui, muita coisa vem aqui, que acontece aqui. Hoje nós temos unidade de saúde, hospital regional, que é um espetáculo. Isso é uma referência para o Brasil. Nós temos no Hospital Samaria de uma história excepcional da comunidade evangélica. A gente não pode esquecer dessas coisas. Então, o Rio do Sul tem muita coisa boa. Temos um problema muito forte, que é a nossa BR-470, que a gente sabe que agora está trabalhando um projeto de duplicação de Indaial para cá, que vai levar uns 4, 5 anos para o projeto, e que a gente sabe que lá na frente nós vamos ter ela duplicada. Eu, com meus 71 anos, acho que eu vou ver ainda uns 5, 6 Copas do Mundo, mas não vou ver a duplicação. Mas vamos torcer, bater pau, pelo menos está acontecendo o projeto, tem que bater pau. É verdade, é verdade. Estimado, um beijo no coração, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no nosso Conexão Podcast. Só veio engrandecer e então fica combinado para nós fazermos o lançamento do livro aqui no Conexão Podcast. Sem dúvida, sim. Aqui, só lembrando que o Camerata é domingo às 18 horas. Às 18 domingo às 18 horas. Exatamente. Segunda é feriado antecipado, dia 15 é o dia da comemoração dos 94 anos de Rio do Sul. Mas eu quero muito deixar aqui o meu muito obrigado para você, para o Dinho. Foi uma satisfação muito grande, como dizia o saudoso Luiz Adelar Sorzatelli, que foi um grande prefeito no tamanho e nas atitudes. Ele dizia o seguinte: quando eu recebi um grande amigo, um companheiro, um eleitor, isso é uma hemorragia de prazer. E para mim foi uma hemorragia de prazer estar aqui com vocês num ambiente moderno. Você está de parabéns, Darcy, a equipe toda, com o Di, todo o aparato, a tua esposa, quem está nesse complexo todo aqui de comunicação, porque você realmente montou uma estrutura que é um exemplo. Fiquei orgulhoso de chegar aqui, de poder usar esses microfones, tantos anos que a gente passou junto na Rádio Mirador, né? Os comentários das sextas, os campeonatos de liga, as viagens, desde Lorival, desde Hélio Floriano Machado, com o Darcy, com o Rogério Fernandes, com o Chico Santos, enfim, essa aqui com o Ciro Sala, no plantão. Olha só o que fez de história. Que história. E se nós formos falar da equipe que a Rádio Mirador veio lá desde o Gonçalves, os profissionais que com ele trabalharam e que ele trazia para Rio do Sul, ele realmente foi o cara da comunicação. Verdade. Um grande abraço e uma ótima tarde. Obrigado. Galera, e nós vamos ficando por aqui com o nosso Conexão Podcast desta sexta-feira, aqui pela Rádio Web Estação Alto Vale. Você pode assistir lá no YouTube e também no Facebook, Rádio Web Estação Alto Vale. Compartilha, se inscreve no nosso canal também. Segunda-feira a gente volta com o Conexão Podcast para falar muito de esporte. A todos, um ótimo final de semana e uma boa tarde.